seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. A hora do esporte em São José dos Campos, 4 horas mais 3 minutinhos. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. Alô, ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta terça-feira, 9 de março de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não, através da internet, no www.cbnvale.com.br. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, anos 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tanta falta faz em nosso convívio. O Parada dos Esportes, começando como sempre, hoje tá recheadaço de muita informação para você na rádio que toca notícia e agora também toca de primeira com o Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião, sempre divertido, bem humorado com o Dirceu Plenamente. Daqui a pouco também tem o Celso Gomes conversando com o técnico do Primavera de Indaiatuba, o Ademir Fezan, dentro do quadro De Olho na Série A3. Daqui a pouco também tem o técnico Nedilson de Oliveira, técnico do São José Futebol Feminino, que completou um mês à frente do time e faz um balanço destes primeiros 30 dias de trabalho à frente do trabalho com as meninas. Daqui a pouco também tem o melhor de todos, o Valtencir Vicente, atualizando as informações da Águia do Vale, que pega o Capivariano amanhã. Por falar em Capivariano, o Chaga Júnior vem com um boletim trazendo as informações do Cap. Daqui a pouco também tem a palavra do Robertinho da Padaria, gestor de futebol do São José Esporte Clube, analisando sobre o empate na estreia e falando sobre a partida de amanhã contra o Capivariano. Este é o Parada dos Esportes, que fala em nome da maior linha de patrocinadores agora aqui na CBN Vale. O Parada dos Esportes fala em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando, alô, Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV. Tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Alô, Fabinho, grande abraço para você e toda a sua equipe. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. Seu Otávio, grande abraço, obrigado pela parceria. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. E olha só, chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes, a camisa do Parada, essa aqui que eu tô usando, olha que bonitona, ó. Tem tudo aqui, ó, o nome do Parada, ano 57, nas costas tem o número 57, daqui a pouco eu mostro melhor a camisa pra você. Eu tenho uma aqui também pra mostrar pra vocês, fora essa que eu tô usando, é claro, mas ela é bem bonita, produzida pela galera da Fest Esportes. E olha, fique atento, hein, no programa e também nas nossas redes sociais, que em breve
breve teremos promoções para você que acompanham as nossas redes sociais, os nossos programas, as nossas jornadas esportivas. Então você pode faturar uma linda camisa dessa da equipe Parada dos Esportes. Um abraço pro Miro e pra Vanessa lá da Fest Esportes, tá certo? 4 e 7, o Parada dos Esportes começando com a apresentação de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, a direção artística é de Paulo Lima, o Bom Cabelo, na técnica central é de Show Ramiro, direção geral José Geraldo Amoroso Jorge, Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, aqui pela 750 AM, CBN Vale, em São José dos Campos. Tenho duas coisas para mostrar para vocês. Hoje a rádio moderna é outra coisa, né? Para você que tá só no radinho, você não vai ver. Mas para você que tá acompanhando pela internet, deixa eu aproveitar aqui, porque tem muita gente que acompanha pela internet. Deixa eu mostrar com mais detalhes aqui, ó. A camisa da CBN Vale, da equipe do Parada dos Esportes. Deixa eu tirar o microfone aqui da frente, ó. Mas assim, ó, a camisa aqui, bonita. Os detalhes dela, aqui atrás, ó, CBN, número 57, obviamente, que é por conta do ano, né, o Parada dos Esportes está completando 57 anos em 2021. Então tá aí, ó, para você, essa camisa bonitona. Então você acompanhe as nossas... o nosso programa, acompanhe as nossas redes sociais, sempre vai ter promoção para você concorrer a uma camisa bonita como essa. Deixa eu mostrar também aqui, ó, o prêmio que a equipe do Parada dos Esportes recebeu.
mais uma vez, para você que está só no radinho, você não vai ver, mas eu estou aqui em mãos com o troféu que a gente recebeu da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Né? Todo ano tem a festa da ACESP, ano passado não teve festa presencial, mas teve a festa online, e a equipe Parada dos Esportes foi homenageada já estamos no ano 57, mas foi homenageada pelos 50 anos de jornalismo esportivo ininterrupto, numa criação do professor Alberto Simões, o Parada dos Esportes, e recebemos esse belíssimo troféu que você está vendo aí, você que está acompanhando pela internet. A plaquinha está dizendo aqui, ó, Troféu ACESP 2020, Programa Parada dos Esportes, São José dos Campos, 50 anos de jornalismo. Tem o patrocínio aqui de quem patrocinou a festa da ACESP e o logo também da ACESP, um bonito troféu. E esse troféu é um troféu rotativo. Como a nossa equipe é uma equipe bem grande, uma semana esse troféu fica na casa de um dos integrantes da equipe Parada dos Esportes. Essa semana veio para minha casa, passou do Celso Gomes, passou para mim, começou na casa do professor Alberto Simões, com a esposa do professor Alberto Simões, ficou por lá, depois o Edson Fonseca, depois o Celso Gomes, agora para mim, e eu vou passar para um companheiro daqui uma semana. Portanto, estou trazendo aqui para mostrar para vocês o nosso belíssimo troféu, e ele é inteirinho dedicado ao nosso querido professor Alberto Simões, tá certo? Troféu da ACESP, a gente tem o orgulho de fazer parte dessa equipe e merecidamente esse troféu veio para o professor Alberto Simões. 4h13, meu caro Edson Show Ramiro, vamos agora de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de hoje chega com o nosso querido Dirceu Plenamente. Diz aí, Dirceu, boa tarde. Alô, amigos do Parada dos Esportes, tudo em paz? Muito boa tarde, Vieira, e todos que estão sintonizados na CBN. Agora todos avermelhados. E o momento atual, ele está mais medonho que assistir o jogo do Botafogo e Vasco, ou ver a reprise do 7-1 da Alemanha contra o Brasil. Momento ruim. Vivemos uma pandemia e estar vivo é a maior ostentação de 2021, então sejamos gratos por isso. Bem, com o aumento do número de casos de Covid-19, o Estado entrou na fase mais restritiva da quarentena nesse sábado por determinação do governo. São Paulo vive o seu momento mais crítico desde o início da pandemia do novo coronavírus e, com isso, por determinação do governador, o Estado paulista entrou na fase vermelha, a mais rígida da quarentena, e São José dos Campos, que peitou o governador, avermelhou-se a partir de hoje graças aos deuses do Supremo Tribunal Federal. Mas como fica o paulistão com as novas medidas de contenção da Covid-19? Apesar do estado de São Paulo estar batendo recordes dos níveis de contaminação e mortes com relação ao novo coronavírus, o governo e a Federação Paulista de Futebol ainda não estão pensando em paralisar o Campeonato Paulista. De acordo com a Secretaria de Esportes do estado de São Paulo, qualquer cidade pode sediar partidas de futebol mesmo com a fase vermelha da quarentena, como aconteceu sábado em São José no jogo entre a Águia e o Linense, que permite apenas o funcionamento de serviços essenciais à população, ou seja, mercados, farmácias, hospitais, etc. Bem, além disso, a Federação Paulista de Futebol também entende que o protocolo apresentado pela entidade e aprovado pelo governo do estado, que prevê medidas de prevenção, a realização de testes semanais, o isolamento de casos positivos e acompanhamento diário de atletas e demais integrantes das equipes, dão segurança à realização das partidas. Até esse momento, vai seguir o mesmo modelo da Europa, onde vários países com lockdown mantiveram atividades esportivas sem a plateia. Bem, um dos homens do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo disse que até o momento a decisão é manter atividades como em Portugal, Inglaterra e outros países. Ele disse que essa atividade é bastante controlada e a população precisa de diversão nesse período muito duro. Sim, precisa, mas os clubes que pagam a conta para proporcionarem essa diversão nesse momento difícil, quem os ajuda? Será que eles lembram que o futebol é um esporte que a todo momento há o contato físico entre os atletas, estando na lista das atividades que mais expõem as pessoas ao risco de contágio do novo coronavírus? São várias situações de risco de contágio para atletas e demais profissionais envolvidos no futebol. Mesmo sem público, nos jogos, o futebol provoca aglomerações de torcedores fora dos estádios. Antes e após as partidas e nos treinamentos, os atletas se reúnem nos vestiários e às vezes compartilham alguns objetos. Durante a partida, um jogador marcando o outro, há a possibilidade de transmissão por gotículas respiratórias. Um estudo recente mostrou que os atletas atacantes são os que mais ficam expostos
expostos ao risco, pois permanecem mais tempo, de 2 a 11 minutos, com os seus marcadores colados fisicamente, com a possibilidade maior de eliminação de secreção respiratória. Além dos riscos durante a partida, existem outras situações de risco que envolvem atletas, dirigentes e outros funcionários dos clubes, como a exposição no transporte da delegação, principalmente em aviões, ônibus, em aeroportos, nas concentrações em hotéis com apartamentos compartilhados e refeitórios comuns. É importante lembrar que os atletas infectados vão ficar em isolamento e podem infectar familiares. Então, de acordo com o levantamento feito na semana passada, em conta com apenas 20 clubes que fizeram parte da primeira divisão nacional na temporada passada, 365 jogadores já haviam sido contaminados pelo Covid-19 até o mês de janeiro, desde o início da pandemia. E na semana passada, o Corinthians registrou mais um surto interno da doença. Então, nesse momento crítico em todo o Brasil, não apenas em São Paulo, os estados de Santa Catarina, Paraná, Ceará já paralisaram os estaduais de 2021. Então, não se espantem se o Ministério Público recomendar à CBF a suspensão de todos os campeonatos do país, o que também aconteceu em março do ano passado. O presidente da Comissão Nacional de Combate à Prevenção à Violência nos Estádios informou que a entidade decidiu emitir uma nota técnica recomendando à CBF a suspensão de todas e qualquer competição por ela organizada, em face da situação que o Brasil atravessa com o crescente número de pessoas falecidas e contaminadas. Ele afirma que todos os colegas que integram a comissão entendem que, se não houver o acatamento dessa recomendação, serão ajuizadas ações em todos os estados. Nós vivemos uma situação que preocupa a todos e esses deslocamentos de equipes de um estado para o outro trará mais possibilidade de contágio, disse ele. O momento é delicado, só resta pedir se cuidem. O bom era se pudéssemos ter eleições todos os meses, pois aí não tinha fechamento de comércio, as pessoas podiam transitar livremente e o vírus se recolhia para um descanso. Sem eleição, as pragas estão em todo canto. Amigos, uma boa semana e que Deus nos mantenha vivo para o próximo programa. Um abraço e fui. Valeu, Dirceu, plenamente, sempre bem-humorado, nosso querido Grisa. Um abraço para você, Dirceu. 4h19, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem De Olho na Série A3 com o Celso Gomes, falando do Primavera de Indaiatuba. Rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho?
Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale 750 AM, em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Agora, meu caro Edson Ramiro, agora é de olho na Série A3. Parada dos Esportes, de olho na Série A3. De olho na Série A3 de hoje, a conversa do Celso Gomes é com o técnico do Primavera de Indaiatuba, o Ademir Fezan. Você ouve agora aqui na CBN Vale 4h22. Diz aí, Celso. Alô, ouvintes do Parada dos Esportes, grande abraço. Eles demonstraram isso ao longo da pré-temporada, houve uma evolução em todos os aspectos, principalmente na parte física e tática, né? E a expectativa nossa sempre ela é a melhor possível, né? Mas nós vamos trabalhar jogo a jogo, dando certo, classificando para a segunda fase, a gente traça outros objetivos maiores. Ademir, na temporada do ano passado você fez um brilhante trabalho no Grêmio Prudente. Para esse time do Primavera, você conseguiu trazer alguns jogadores contigo para esse trabalho na Série A3, principalmente com essa referência vindo aí do Prudente. Realmente o trabalho lá foi bem produtivo, né? Nós acabamos ficando em terceiro, né? Numa competição que tinha 38 equipes, tínhamos bons jogadores. Quando eu cheguei para cá, realmente a gente teve essa conversa, teve alguns jogadores que nós queríamos trazer daquele elenco, mas os jogadores, além de já ter propostas de outros clubes, né? Nós já tínhamos aqui um elenco bem adiantado, né? Então eu não consegui trazer nenhum jogador daquela equipe do Grêmio Prudente. Muitos daqueles jogadores vão disputar A3 em outras equipes e foi assim que foi conduzido. Ademir, a gente sabe que a pandemia preocupa bastante, principalmente pelo lado da saúde. Já pelo lado financeiro também a gente viu muitos clubes na Bezinha do ano passado em dificuldades e também, claro, em todo o interior de São Paulo. Como é que chega o Primavera aí de fôlego financeiro com relação a patrocinadores, a estrutura para fazer uma boa campanha nessa Série A3? Aqui, graças a Deus, está estabilizado, né, financeiramente, tudo em dia, né, graças a Deus, até porque nós temos bons investidores aqui no clube, tem esse planejamento já há um tempo e as coisas estão acontecendo normalmente. É óbvio que os valores são diferentes, né, em relação a antes da pandemia. É uma nova era, um novo momento que o mundo todo vai ter que se adaptar, né? Então, nada é por acaso, eu acredito que tudo isso que está acontecendo é por uma evolução de alguma forma. O que você espera dessa Série A3 aí em termos de adversários, de equilíbrio? Como é que você viu aí essa fase de preparação dos seus concorrentes ao acesso na temporada do ano que vem? Um campeonato bem nivelado, né, bem competitivo, realmente se citou aí, tem algumas equipes tradicionais, por outro lado também tem equipes jovens, tem as equipes que vieram da Bezinha, né, com muita estrutura, com bons elencos, então mostra o quanto vai ser difícil essa competição, mas isso é bom, né, isso é uma mostra de que realmente a Federação Paulista, o futebol de São Paulo está sempre se fortalecendo, sempre evoluindo, e isso é muito importante, eu prefiro dessa forma. Legal, Ademir, olha, muito obrigado pela disposição e nos atender, eu desejo a você um bom campeonato, que dê tudo certo aí para você no Primavera de Indaiatuba e que a gente se encontre aí nos gramados durante esta competição aí da Série A3, tá bom, amigo? Um abraço. Muito obrigado, Celso, parabéns aí pelo trabalho, é muito importante para nós aí esse acompanhamento, né? Mostra que vocês estão de olho, isso é muito importante pro futebol, para todos nós. Um grande abraço e muito obrigado aí a todos que participaram. Legal, esse foi o técnico Ademir Fezan conversando conosco, falando um pouco mais da preparação do Primavera de Indaiatuba, que vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. Esse é o Parada dos Esportes, de olho na Série A3, de olho nos adversários da Águia do Vale na competição.
Valeu, Celso Gomes. O Primavera já tá, disputando a Série A3, começou perdendo, jogou lá no Ítalo Mário Limonge em Indaiatuba e perdeu para o Comercial em casa por 2-0. Nessa segunda rodada, cadê o Primavera aqui? O Primavera pega o Batatais. O Batatais, amanhã, 15 horas do Batatais, lá no Dr. Oswaldo Scatena, em Batatais, é o próximo adversário do Primavera, tá certo? Obrigado, Celso Gomes, sempre abrilhantando o nosso Parada dos Esportes com o seu quadro de olho na Série A3, muito bom, muito pertinente a gente saber por quantas anda os adversários do São José, tá certo? Já vamos entrar agora então no assunto São José, mas no São José feminino, porque você se lembra, o Nedilson Oliveira, ele assumiu o São José Futebol Feminino há um mês, há 30 dias ele assumia. E para o Nedilson é uma experiência nova, ele nunca trabalhou com o futebol feminino, está sendo aí um desafio para ele, e ele fez um balanço desses primeiros 30 dias à frente do São José Futebol Feminino, que tem uma super história, uma referência mundial, podemos dizer assim, afinal de contas o São José é campeão mundial de futebol feminino, foi campeão lá no Japão. Então o Nedilson vem aí fazendo esse balanço, você ouve agora aqui na CBN Vale 4h28, diz aí, Nedilson. Tem sido muito proveitoso, porque eu cheguei, como você disse, faz um mês. As 2 primeiras semanas foram semanas de analisar o perfil das atletas, parte tática, perfil psicológico de cada atleta, que cada um de repente pode vir a me ajudar dentro de campo. Então foi 2 semanas de análise mesmo, mais com o preparador físico Renato. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar com bola, que a gente começou a intensificar esse trabalho com bola, a gente notou a qualidade da equipe. Uma equipe muito qualificada tecnicamente, que tem entendido rápido os trabalhos que são passados para elas, e a tendência da evolução é muito grande. A gente tem feito os trabalhos de campo aí com intensidade, um mês aí de intensidade, que elas mesmas têm falado que está bom, que está proveitoso, que está produtivo, entendeu? Então esse feedback delas faz com que a gente intensifique, a gente comece a colocar situações mais difíceis para que elas possam ter dentro de campo a condição necessária para desenvolver um bom jogo. Tá aí, valeu, Nedilson, analisando aí esses primeiros 30 dias de trabalho à frente do São José, e vai ter o grande desafio, começando com o Campeonato Brasileiro, São José estreando no dia 28 de março, final do mês de março, domingo, aqui no Estádio Martins Pereira, recebendo o Kinderman, o Avaí Kinderman de Santa Catarina, jogo marcado para o Estádio Martins Pereira, ainda com horário indefinido. A CBF ainda não divulgou os horários, só divulgou as datas e os confrontos. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro para o São José será contra o Minas e Cesp de Brasília, lá no dia 31, já é seguidinho, joga dia 28 aqui, depois que é um domingo, depois joga no dia 31, joga lá em Brasília. O chama Minas e Cesp, mas é um time brasiliense, é um time de Brasília, tá certo? São os primeiros 2 confrontos do São José Futebol Feminino nesta reta aí de Campeonato Brasileiro, início de temporada para as meninas do futebol feminino de São José dos Campos, tá certo? 4h30 em São José. A gente vai agora para o intervalo, tem o repórter CBN, tem um bloco comercial e depois na volta tem o Walter em Sir Vicente para atualizar as informações da Águia, tem o Chaga Júnior para falar do adversário do São José de amanhã, o Capivariano, e tem também o Robertinho da Padaria analisando a estreia e também projetando o jogo de amanhã aqui dentro do Parada dos Esportes na CBN Vale. Agora, repórter CBN, 4h31 em São José. CBN, Parada dos Esportes. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 9 de março de 2021. O ritmo lento da vacinação contra o coronavírus no Brasil poderá travar a retomada da economia. O alerta foi feito pela economista-chefe da OCDE, Laurence Boone. Ela afirmou que o baixo índice de imunização contrasta com a alta taxa de transmissão do vírus e que o atual cenário levará a mais restrições. Segundo a OCDE, a velocidade da campanha de vacinação é crucial para reduzir os riscos para a economia. O Ministério da Saúde anunciou o envio de 2.600.000 doses da Coronavac aos estados. Segundo a pasta, o novo lote será aplicado em trabalhadores da saúde e idosos acima de 75 anos. A distribuição dos imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan deve ocorrer até amanhã. O Conselho de Ética da Câmara autorizou o prosseguimento da ação contra o deputado Daniel Silveira, do PSL, que é acusado de gravar ilegalmente uma reunião do partido em 2019. O presidente Jair Bolsonaro estava no encontro, mas as conversas não foram divulgadas. O Conselho também iniciou a análise sobre o processo em que Daniel Silveira é acusado de ameaçar ministros do STF e exaltar o AI-5. O parlamentar está preso desde 16 de fevereiro. O governo de Belarus expulsou um cônsul polonês que homenageou soldados do país europeu que participaram da Segunda Guerra Mundial. A diplomacia bielorrussa publicou um documento para dizer que transformar criminosos de guerra em heróis é totalmente inaceitável. Os soldados poloneses atuaram na luta contra a ocupação soviética. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você encontra toda a linha de produtos Century, antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet, fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, agora 4h36, e uma informação que chega da CBN, a nossa rede CBN, diz que o seguinte, o Ministério Público de São Paulo recomenda ao governador João Dória a suspensão de cultos e eventos esportivos no estado de São Paulo.
A recomendação foi assinada pelo Procurador-Geral Mário Sarrubo nesta terça-feira e será publicada amanhã no Diário Oficial. Então a gente vai ouvir aqui, tem mais informações para você sobre esse assunto que com certeza vai afetar o futebol aqui também no interior. Vamos ouvir o que diz a matéria vinda da CBN São Paulo. Com a dupla infalível Fermento Fleshman e Pão Certo, o pão fica mais macio e você mais confiante. Fleshman faz o pão crescer há 90 anos. Oi, Fernando, boa tarde aos ouvintes. O Ministério Público de São Paulo recomendou ao governador João Dória a suspensão da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo e também de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol durante a fase vermelha do plano de quarentena no estado. A recomendação foi assinada pelo Procurador-Geral Mário Sarrubo nesta terça-feira e será publicada nesta quarta em Diário Oficial. O documento destaca que, diferentemente do atendimento individual a fiéis, cultos, missas e outros eventos religiosos de caráter coletivo, mesmo com os protocolos sanitários, podem gerar aglomeração, o que é incompatível com o estágio atual da pandemia. O documento ainda cita o decreto estadual de 28 de maio de 2020, que veda a realização de eventos, convenções e demais atividades que possam gerar aglomeração. O MP enfatizou que o recrudescimento da situação causada pela Covid-19, ou seja, o aumento dos índices de internações, mortes e casos por coronavírus, com o aumento do número diário, afirma que a suspensão de eventos coletivos torna-se imprescindível. De acordo com o MP, a publicação dessa recomendação foi orientada por médicos que integram um gabinete de crise que foi instituído pela Procuradoria-Geral de Justiça e orienta os promotores a tomarem decisões e recomendações com relação à Covid-19. A gente lembra que essa decisão para colocar as missas, cultos, atividades religiosas como atividades essenciais ocorreu na semana passada pelo governo de São Paulo, depois de um pedido da bancada evangélica na Assembleia Legislativa do Estado. O governador João Dória, depois desse pedido, fez essa decisão de colocar essas atividades como essencial no Estado e, portanto, quando todo o Estado passou para a fase vermelha, que é a fase mais restritiva do plano de quarentena, essas atividades religiosas permaneceram funcionando porque são atividades essenciais. Quanto aos eventos esportivos, eles não foram colocados como atividades essenciais. No entanto, o governo não determinou nenhuma paralisação desses jogos e eventos esportivos com a passagem para a fase vermelha. A gente lembra que esses eventos, é claro, não tem público, o público não é permitido em estádios desde março do ano passado. Uma série de protocolos foi adotada, como medição de temperatura, diminuição de profissionais jogadores no estádio e também a testagem obrigatória antes de cada jogo, mas existe ainda toda uma questão dos próprios jogadores que estão ali convivendo e, é claro, da torcida que, de certa forma, acompanha esses jogos do lado de fora dos estádios. Fernando. Obrigado. Aí, obviamente, essa matéria é de São Paulo, eu não sou o Fernando, eu sou o Vieira. Ela falou pro Fernando da CBN São Paulo. Mas aí eu trouxe essa notícia porque poderia, em princípio não vai mexer no futebol, mas a recomendação é que também os eventos esportivos entrem nessa. Vamos aguardar, ver o que diz amanhã o documento aí no Diário Oficial sobre isso, se vai ter paralisação ou não. Pelo que diz a matéria, não teremos, mas vamos aguardar porque tudo pode acontecer e realmente a crise não está fácil não em relação à Covid-19. Agora 4h40, ele pede passagem, o melhor de todos, chega Valtencir Vicente para atualizar as informações da Águia do Vale. Tudo bem, Valtencir? Boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, um grande abraço, amigos da nossa CBN Vale, do nosso Parada dos Esportes. Como é bom, né, ter uma rede como a CBN trazendo as informações. Você se lembra muito bem, a coisa de 24 horas estávamos aqui entrevistando ao vivo o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos. Ele até destacava em uma das suas perguntas as razões pelas quais ele considera
que o futebol, mesmo com todo esse momento ruim da pandemia, ainda não é um disseminador, não é um produto que possa trazer mais problemas para o contexto, mas aí vem esse outro detalhe, né? A questão do lado externo dos estádios. Dentro dos estádios existe praticamente uma bolha, um controle rígido, rigoroso. Nos clubes também, por mais que pipoquem casos de Covid, a grande maioria vem trabalhando, vem conseguindo levar tudo conforme o momento pede e permite. Agora, essa questão mesmo externa que pode ser o diferencial na canetada de amanhã, viu, Vieira? Então, Walter, você tem que ficar de olho amanhã com o que vai sair no Diário Oficial, porque realmente pode afetar. Né? Em princípio não, mas pode afetar. Vamos aguardar e ficar de olho, porque realmente a situação está crítica e não sei não. Vamos aguardar. Mas Valtencir Vicente, 4h42, o que a gente pode falar desse São José, Valtencir, que amanhã enfrenta o Capivariano com total cobertura da Rádio CBN? Já está na estrada, Vieira. A caminho da região ali de Sorocaba, de Itu, onde fica a cidade de Porto Feliz e onde é a casa alternativa do Capivariano. Nós já explicamos aqui, quando o Capivariano subiu para a Série A1, transformou o seu velho estádio da cidade, em uma arena mais moderna, nada assim como a Arena do Palmeiras, por exemplo, mas era um estádio até bem interessante. Só que às pressas o serviço não foi bem feito. E a estrutura do estádio começou a ser questionada e foi constatado o risco de desabamento até. Por isso mesmo, em Capivari, uma obra de reconstrução, de restauração, o conserto da história ficaria muito caro, viu, Vieira? Então, depois de ter jogado em Santa Bárbara do Oeste, na casa do União Agrícola Barbarense, o Capivariano agora fica mais perto da casa dele, perto de Capivari, vai jogar amanhã no estádio Edson Rocco, onde já vem treinando, onde já fez jogos treinos e onde fará a sua primeira partida no campeonato, depois de ter estreado fora de casa e perdido para o Marília por 2-0. Uma bobeira aos 33 minutos do segundo tempo, vacilaram lá numa cobrança de lateral e o artilheiro do Marília, que é bom jogador, o Gustavo Nescau, ele passou 30 dias no Oriente Médio, era para ser negociado, o negócio não vingou, não foi fechado, aí ele voltou e está de novo no Marília, já começou o campeonato fazendo gol, e daí aos 44 do segundo tempo, com o Capivariano indo toda a frente para tentar um gol de empate, aí o Marília desceu, fez 2-0 e liquidou a fatura. Então, o São José vai encontrar um adversário que vai buscar reabilitação, mas é aquela história, né, Vieira? Quem não quer encrenca, não joga o campeonato, né? Se você quer pegar o Atlético de Mogi, volta pra Bezinha, né, Vieira? Com certeza, não tenha dúvida. Entrou na chuva é pra se queimar, diria Vicente Matheus. Agora, Valtencir Vicente, o Formiga tá viajando com a delegação? Viajando, a figurinha dele saiu já no BID da CBF, o boletim informativo diário, consequentemente o pacotinho também já deve ter sido aberto na Federação Paulista, provavelmente já está naquele álbum de figurinhas lá na seção de registros lá e atletas da Federação Paulista de Futebol, e com a ida do Formiga, provavelmente no banco de reservas, aí é provável que o Santiago, que entrou no decorrer do jogo de sábado contra o Linense, seja escalado como titular. É bom lembrar o seguinte, né? O Eric Mamer jogou na ponta direita, no papel a gente coloca como ponta direita, porque o Eric Mamer já conhece o sistema do Ricardo Costa e abriu caminhos para o Denis, lateral direito, sempre eficiente no apoio. Então talvez o Eric Mamer seja mantido para que o Denis continue indo à frente e desenvolvendo boas ações. Mas não está descartada também a possibilidade da entrada do Santiago desde o início, porque a partir de agora o São José vai ter pelo menos teria um outro atacante no banco, o Lucas Formiga, já que no jogo contra o Linense, quando o Anderson Magrão, centroavante, saiu, entrou o Lucas Gomes, que é um jogador de meio campo, ou seja, o time perdendo por 2-1, não tinha mais atacante no banco, mas aí o técnico, é claro que já deve ter treinado as opções, já devia ter treinado as opções para esse tipo de imprevisto, colocou lá o Lucas Gomes e o São José foi buscar o gol da igualdade. Então,
o Lucas Formiga, que nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, começou lá no Duque de Caxias, aí ele foi para o Americano de Campos, foi muito bem, chamou a atenção da Ponte Preta, depois esteve também no 15 de Piracicaba, no ano passado pelo Marília começava crescendo a competição, numa arrancada tomou um pontapé por trás, feio, num jogo contra o Esporte Clube São Bernardo, sofreu uma fratura, ficou meses afastado. Aí ele tentou voltar no final do ano passado, o Esporte Clube São Bernardo pensou em ficar com ele, aí viram lá que podiam ter um jogador mais qualificado para a Série A2, aí chamaram o Lucas Formiga para mostrar serviço nos treinos aqui no São José. Ele veio, participou de jogos treinos, tudo em silêncio, sem divulgação, sem nada, como correspondeu, acabou sendo contratado, Vieira Júnior. Maravilha. Valtencir Vicente, o Robertinho da Padaria, gestor de futebol, homem forte da equipe do São José, conversou com o Chaga Júnior e ele falou sobre a estreia do São José, como ele viu a estreia do São José com este empate em 2-2, né, contra o Linense, e também já está projetando o jogo contra o Capivariano. Vamos ouvir o que disse o Robertinho aqui na CBN Vale, agora 4h47. Diz aí, Robertinho. Olá, amigo do programa Parada do Esporte, é um prazer estar participando com vocês. Diria que foi, né, um bom jogo, na verdade. Eu até dei um palpite para o presidente quando estava a caminho, que eu achava que ia ser empate, na minha opinião, até mesmo porque conheço também a qualidade do time do Linense, né? Geralmente a estreia é complicada, nosso time ainda está, na verdade, em formação também, né? Ainda falta a gente fazer mais algumas contratações, mas foi um bom jogo, né? Diria que foi um bom jogo, diria até de alto nível, né? É um adversário qualificado. São José, ele fez um bom primeiro tempo, né? Depois poderia até ter ampliado o placar, mas não conseguiu, acabou sofrendo um empate. E depois do segundo tempo, diria que o time do Linense voltou um pouco melhor, depois o São José novamente recuperou o jogo e diria que foi um jogo, jogou até melhor novamente e poderia ter saído com a vitória até. Mas foi um bom jogo pela qualidade do adversário. Agora contra o Capivariano, né? Esperamos amanhã, então, voltar com uma vitória, né? Esse é o nosso objetivo, né? Voltar com uma vitória, lógico, respeitando o adversário, para a gente poder até recuperar o ponto, né? Esses 2 pontos perdidos dentro de casa, que já era esperado por ser estreia, e o adversário que nós enfrentamos, que foi o Linense. Agora, cada jogo, cada vez mais, a tendência é o time evoluir, né? Evoluir mais, e com a chegada de alguns novos jogadores, tenho certeza que o time ainda vai ficar mais forte. Mas para a estreia, eu diria que foi bom, eu fiquei satisfeito, esperava isso mesmo. Então agora é melhorar aí para as próximas partidas, tá bom? Era isso aqui, deixo o meu abraço a todos. Valeu, Robertinho da Padaria, tá confiante na vitória de amanhã, Valtencir Vicente, ele falou, tem jogador para chegar, Valtencir, que coisa, hein? Calma aí que o Valtencir sumiu, já. Oi, e agora aqui tá aberto. Agora eu voltei, né? Voltou. Então tudo bem. É o seguinte, São José quer pelo menos mais um centroavante. Está atrás, é um jogador, ficou de dar uma resposta ainda nesta semana. O clube que tem esse jogador pediu mais um tempinho, porque está contratando um outro jogador e só vai liberar esse que o São José está querendo se o outro chegar. É aquela história que a gente sabe que acontece no mundo do futebol. Mais um atacante também de velocidade de extrema, mesmo com o Lucas Formiga já contratado, porque com o Lucas Formiga o São José passa a ter 22 jogadores inscritos. E a primeira fase do campeonato, ela permite até 26 para cada clube. Então o São José ainda pode fazer mais 4 contratações. Seria mais um lateral esquerdo, provavelmente aquele que veio lá da Coreia, brasileiro, estava na Coreia, vem treinando, talvez ele seja contratado, aí iria para 23, mais um centroavante e mais 2 atacantes de extremo. São José quer reforçar o ataque. Mas tudo naquela base, não adianta trazer jogador que não vai resolver ou não vai acompanhar o ritmo dos demais. Essa pelo menos é uma preocupação, não só do técnico Ricardo Costa, como do executivo de futebol, o Eduardo Pereira, como também do próprio Robertinho da Padaria, que é o gestor de futebol. A hora de ter paciência para pegar algo que realmente seja relevante, viu, Vieira? Com certeza. Valtencir Vicente,
4h50, as notícias pipocam. O Paulo de Carvalho mandou aqui para mim a nota oficial da Federação Paulista de Futebol referente a esse assunto que eu abri com você aqui sobre a possibilidade de paralisação do campeonato. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler aqui só o comecinho, que já expressa bem qual é o pensamento, que corrobora com o que disse o presidente ontem, o Reinaldo Carneiro Bastos. Diz o seguinte, o início da nota: a Federação Paulista de Futebol, por meio de seu comitê médico, presidido pelo professor Dr. Moisés Cohen, vem a público manifestar contrariedade à recomendação do procurador-geral, senhor Mário Sarrubo, a paralisação dos jogos do futebol no estado de São Paulo. Aí eles elencaram aqui, Walter-se, várias coisas que eles acham por bem não parar o futebol. Portanto, a Federação Paulista já se manifestou sendo contrária à paralisação do futebol, viu, Walter-se? Cair naquilo que a gente acabou de comentar, Vieira, que o presidente falou para nós ontem, né? Sim. Ele até lembrou que, por exemplo, no futebol tem a questão dos jogadores que são caros, que exigem dos clubes faturamento para o pagamento dos salários deles, jogadores que, se ficarem 2 ou 3 meses parados e até não recebendo, continuarão com a geladeira cheia, poderão ter dificuldades para trocar o carro, para comprar mais um apartamento, se for um Neymar, para comprar mais um condomínio, essas coisas todas, né? Mas a grande maioria que recebe salários baixos, se passar 1 ou 2 meses sem trabalhar, sem jogos, vai se comprometer, vai ter dificuldades. E os próprios clubes, que também vivem de patrocinadores, de apoiadores, sem a bola rolando, também ficam sem as receitas, né? Tem muito patrocinador que, se a bola parar, ele olha, então também dou uma parada, só quando voltar eu retorno, daí por diante. Então tem essa preocupação. Mas cai naquilo que a gente acabou de comentar agora aqui, Vieira. A questão não é o protocolo interno. Isso daí tudo funciona. O presidente Reinaldo Carneiro Bastos explicou ontem, e é uma realidade. Não há transmissão em jogos. Você não ouve falar que o Valdívia do Avaí jogou o primeiro tempo infectado e transmitiu para 5 jogadores do time, 5 jogadores do adversário e daí por diante. Nos jogos não tem havido o contágio, não há registros disso em partidas de futebol, nos protocolos que estão sendo levados adiante desde o ano passado. O que deve estar preocupando e que eu também acho que pode pegar é essa questão do externo, dos estádios. Sim. Os torcedores não aguentam mais ficar fora dos estádios e vão lá para fazer rua de fogo, para saudar o time que está chegando, aí postam na internet, fumaça subindo, fumaça descendo, cantos, daí uma série de coisas. Aí pega o pessoal que entende que a aglomeração não pode de jeito nenhum, pronto, dá zebra, Vieira, não tem jeito. É verdade, é uma situação realmente complicado, mas está aí. Tem o lado do Ministério Público, tem o lado da Federação Paulista, e amanhã sai a decisão, vamos ver o que vai acontecer. Volta em si, 4h54, o Chaga Júnior, ele está trazendo um material aqui sobre o Capivariano, adversário de amanhã. Vamos acompanhar o que disse o Chaga Júnior, tem a palavra do técnico do Capivariano também aqui, e aí você complementa, você finaliza com as informações da Águia. Pode ser, Volta em si? Sim, vamos nessa. Vamos lá, então vamos lá. Capivariano, o material do Chaga Júnior falando sobre o Capivariano que pega o São José amanhã. Vamos ver o que o Chaga Júnior preparou pra gente. Olá, Vieira, um abraço a você, um abraço, amigo ligado no Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale. Time do Capivariano tenta amanhã buscar a sua primeira vitória neste Paulistão da Série A3 e, por consequência, a reabilitação na competição após a derrota para o Marília, fora de casa por 2-0 na primeira rodada do campeonato. Na manhã desta terça-feira, o técnico Jardel Zamberlan realizou o último treino da equipe visando o compromisso de amanhã à tarde contra o São José, na cidade de Porto Feliz. O time não deverá ter desfalques e, mesmo não jogando em Capivari, o elenco espera que o fator casa possa ajudar a equipe na busca de um resultado positivo. Técnico Jardel Zamberlan analisa que, apesar da derrota para o Marília na abertura da rodada, o time se comportou bem e está no rumo certo para bons resultados. O primeiro jogo foi um grande teste, é um dos candidatos, junto com o São José também, que a gente já enfrenta nessa próxima rodada, são fortes candidatos ao acesso. Mesmo assim, acredito
até por ser jovem, a equipe se comportou bem na estreia, teve vários comportamentos que a gente treinou, vários comportamentos que o capivariano quer para a própria equipe. Apesar do placar, é difícil falar depois de uma derrota 2-0, que foi uma boa atuação, mas saímos do jogo com aquele sentimento que estamos no caminho certo e dessa maneira podemos colher muitos pontos na sequência da A3. Treinador do capivariano também acredita que amanhã teremos um jogo muito equilibrado. Eu espero um jogo em que as duas equipes vão dividir a posse, as duas equipes gostam muito de ter a bola, vai ser um jogo muito complicado. Quem criar as melhores chances e aproveitá-las provavelmente saia vencedor, mas será um grande jogo para assistir. As duas equipes gostam muito da bola no chão, gostam muito de propor o jogo. Acredito que será um grande jogo para os telespectadores assistirem. Destaque para essa equipe comandada pelo técnico Jardel Zamberlan, são dois jogadores que passaram pelo São José na temporada passada, o zagueiro Pavani e também o meia Neto Alexandre. São informações do capivariano, adversário de amanhã do São José, pela sequência do Campeonato Paulista da Série A3, aqui no Parada dos Esportes, pela CBN Vale. Valeu, Chaga Júnior, atualizando as informações do capivariano que enfrenta o São José amanhã com total cobertura da rádio CBN Vale. Jogo começa às 15 horas, transmissão do Paulo Roberto de Paula, comentários do eclético Antônio Carmo. O Valtencir também vai dar os seus pitacos por aqui. A arbitragem desse jogo será de Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, é um testamento o nome dele, né? 26 anos, novo rapaz aqui, vai apitar esse jogo. Será auxiliado por Rodrigo Meireles Bernardo, 31 anos, e o Denis Matheus Afonso Ferreira, 27 anos. Valtencir Vicente, 4h57, para fechar o noticiário da Águia, Valtencir. Bom, ainda sobre o capivariano, né? Além desses dois jogadores que foram campeões com São José no ano passado, o Pavani, zagueiro, Neto Alexandre, meio campista, o mais conhecido lá é o Correia, aquele experiente meio campo que cobra escanteios, cobra faltas, foi do Palmeiras e nas últimas temporadas jogava ali perto pelo Ituano. O Correia entrou no segundo tempo do jogo lá em Marília e talvez seja uma novidade na formação titular do técnico Jardel Zamberlan. Moisés, Fatel, James, Pavani e Garagal, que era do Grêmio Prudente, da Bezinha, Léo Paulino, Carlos Eduardo e Neto Alexandre, André, Neto Costa e Emanuel, foi o time do capivariano que começou o jogo lá em Marília. O São José, que tem o técnico Ricardo Costa escondendo a escalação, como é de costume, provavelmente repetirá a formação, já que o Arthur, zagueiro, segue afastado por Covid e o Vitor Prada, goleiro, mesmo tendo falhado aqui contra o Linense, deverá ganhar uma nova oportunidade. Vitor Prada, Denis Gutierrez, Douglas Mendes, que segue no lugar do Arthur e o Oliveira, Josiel, Alan Lopes e Branquinho, Radisley, Eric Mamer e Anderson Magrão. É a provável escalação do São José, mas agora com a chegada do atacante Lucas Formiga, talvez o Santiago atacante seja uma novidade na formação da equipe joseense, que se o campeonato não parar, jogará amanhã 15 horas em Porto Feliz e depois no sábado, às 19 horas, receberá o Votuporanguense, Vieira Júnior. Meu caro Valtencir Vicente, eu acredito que se porventura o decreto seja para paralisar o futebol, não deve afetar os jogos de amanhã, acredito eu. Aí não, porque o pessoal já está na estrada, já está com tudo arrumado, aí aquela conversa a partir de quinta-feira para tudo, mas não sei não, Vieira, eu tenho algo que assim, que nessa situação aí que eu tô achando que não vai chegar a esse extremo não. Também tô achando que não, eu achei que o negócio estava mais palpável de parar, mas pelo que eu vi ali pela reportagem da companheira da CBN São Paulo, eu acho que não vai parar não, foi só uma recomendação e tem aí a negativa da Federação Paulista, tem a pressão política também por parte da Federação Paulista, eu acho que não deve paralisar não, até porque os jogadores, como você já falou, eles estão fazendo tudo certinho. Agora o lado de fora não tem como a federação controlar, né? Mas enfim, é isso. Valtencir Vicente, um grande abraço e até amanhã, Valtencir. Até amanhã, Vieira Júnior. Sigo aqui de plantão no site jogandojuntos.com.br. Valeu. A informação chegando com o Valtencir aqui. O telefone dele não para. A coruja só atendendo e pegando as informações para falar para você aqui no Parada dos Esportes. Esse é o melhor de todos, o Valtencir Vicente. Com as informações dele, a gente coloca um ponto final aqui no nosso Parada dos Esportes de hoje.
Em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando e pro Renato. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. O Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Um abraço pro Giovanni. Milclean, paixão por cuidar. Um abraço pro seu Otávio. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Com os trabalhos técnicos de Ed Show Ramiro, eu, Vieira Júnior, me despeço de você e convido você a voltar amanhã. Amanhã não tem parada, só vai ter... a gente vai direto com a transmissão do jogo entre São José e Capivariano e São José, no relato de Paulo Roberto de Paula, ao lado de Antônio Carmo e também do Valtencir Vicente. Paulo de Carvalho aparece por aqui e tudo mais, e claro, o Edson Ramiro aqui na técnica central. Fique agora com o repórter CBN, na sequência, ponto final com Carolina Moran e o Rodrigo Bocardi. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de março de 2021. O governo de São Paulo decidiu suspender o Campeonato Paulista diante do agravamento da pandemia de coronavírus no estado. A informação foi obtida com exclusividade pela CBN. A medida deverá ser anunciada amanhã pelo governador João Dória. O governo de São Paulo também discute a possibilidade de fechar templos religiosos, que atualmente são considerados serviços essenciais. Todo o estado está na fase vermelha da quarentena. A Federação Paulista de Futebol divulgou uma nota para se posicionar contra a suspensão do torneio regional. A organização argumenta que os jogos foram retomados com um rigoroso protocolo de saúde que é seguido à risca. 5 cidades da região metropolitana de São Paulo estão com 100% dos leitos de UTI ocupados com pacientes com coronavírus. A situação mais grave é a de Taboão da Serra, que adaptou leitos de enfermaria para garantir a ventilação mecânica. Arujá, Embu das Artes, Mariporã e Poá também não tem mais vagas disponíveis. O índice de ocupação de UTI em Guarulhos, Mauá e Santo André está em 90%. A Justiça da Itália confirmou a sentença de 9 anos de prisão contra o atacante Robinho, que responde por um estupro cometido em 2013. Segundo a decisão, o atleta mostrou particular desprezo em relação à vítima, que foi brutalmente humilhada. A conclusão dos juízes foi feita por meio de análise de mensagens em que Robinho comenta o caso. A corte também alegou que ele tentou enganar as investigações com uma versão falsa. A defesa de Robinho poderá apresentar um recurso na 3ª instância da Justiça italiana. No horário de Brasília, 5h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Cinco e 4. Ponto final CBN. Oferecimento Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. Acesse www.frigelar.com.br. Apresentação: Rodrigo Bocardi e Carolina Moran. Estamos aqui junto com vocês às 5h05, hora dobrada, para a gente começar aqui o nosso ponto final. E entre os grandes assuntos do dia, o que destaco aqui é a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgando nesta terça-feira a ação de suspeição movida pelo ex-presidente Lula contra o ex-juiz Sérgio Moro. O caso foi pautado pelo ministro Gilmar Mendes
em reação à decisão de Edson Fachin, que ontem, você viu aqui, acompanhou no ponto final, anulou as condenações do petista na Lava Jato de Curitiba. Sem as condenações, só lembrando, Lula pode concorrer, por exemplo, à presidência da República em 2022. O ministro Gilmar Mendes defendeu a declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo em que o ex-presidente Lula foi condenado por receber um triplex no Guarujá. E Gilmar Mendes usou palavras fortes aí. Meu voto, segundo ele, não apenas descreve cadeia sucessiva a compromisso de imparcialidade, como explicita surgimento e funcionamento do maior escândalo judicial da nossa história, disse Gilmar Mendes. Antes dele, já haviam votado pela legalidade da atuação de Moro os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia. Portanto, o placar agora 2-0 a favor do juiz Sérgio Moro. Mas seguindo com Gilmar Mendes ainda, já aproveitando para recuperar um pouco o voto dele aqui, ele disse que já inclusive elogiou o trabalho realizado pela Lava Jato, disse que o combate à corrupção é fundamental, mas segundo Gilmar Mendes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Diz que o combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais. Diz que não se combate crime cometendo crime. E mais, que ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Cada um vai ter o seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modéstia, pediu ele. E para que calcem as sandálias da humildade. A gente segue acompanhando esta votação aqui no nosso programa e ponto final. Carol Moran, boa tarde para você. Diga lá o que você destaca pra gente nesta terça-feira. Oi, Bocardi, boa tarde também aos ouvintes. Vou falar do avanço da pandemia, Bocardi, porque 5 cidades da Grande São Paulo estão com 100% dos leitos de UTI ocupados com pacientes que estão com Covid-19. A gente ouviu agora há pouco no repórter CBN que a situação mais grave é a de Taboão da Serra, que chegou até a adaptar leitos de enfermaria para garantir ventilação mecânica de pacientes, mas não tem condições de dar suporte a casos, por exemplo, que necessitam de hemodiálise. 11 pessoas morreram desde sexta-feira à espera na fila. Situação também dramática em Arujá, em Budas Artes, Mairiporã e Poá, que não tem mais vagas. Outras cidades aí com pelo menos 90% dos leitos municipais de UTI ocupados, como Francisco Morato, Mogi das Cruzes, Mauá, Santo André e Guarulhos. E por aí vai. Situação muito difícil em todo o estado de São Paulo. Com o avanço da Covid em todo o país, o Ministério da Saúde decidiu abortar aquele plano de enviar doses extras de vacinas aos estados mais afetados pela pandemia. Desde janeiro, o Ministério vinha reservando 5% do total das unidades de vacina para reforçar locais em maior crise, como foi o caso do Amazonas, mas agora, como a pandemia avança em todo o país, a distribuição vai ser proporcional à população e não vai ter mais essa reserva aí de doses para estados como aconteceu com o Amazonas. E só para fechar aqui essas primeiras informações sobre o avanço de pandemia, Bocardi, saiu hoje também um número de leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid, financiados pelo Ministério da Saúde. Esse número teve uma queda de 71% de julho do ano passado, lá no primeiro pico da pandemia, na comparação com o início de março deste ano. Ou seja, aquela reclamação dos governadores, de que o Ministério da Saúde não estava financiando, o dinheiro não estava chegando para financiar esses leitos de Covid. Agora a gente tem um número, uma queda de 71% nesse total de leitos financiados pelo Ministério da Saúde. Bocardi. 5h09. Discussão no STF e agravamento profundo dos casos de Covid e escassez de hospital para a população brasileira. 2 dos principais assuntos aqui que vamos acompanhar e desmembrar, sem contar tantos outros importantes para você também nesta terça-feira. E você tem uma boa tarde aqui com a gente, um começo de noite melhor ainda. Participe, 11 é o WhatsApp, 999119981. Envia sua mensagem aqui pra gente, de preferência mensagem de texto, áudio muito difícil pra gente ouvir, o mesmo também vídeo para ter tempo de visualizar. Você pode participar também aqui no Ponto Final pelo YouTube, porque lá tem um chat, você coloca CBN no ar, vai aparecer lá o Ponto Final ao vivo, você acompanha com imagens. Globoplay, agora, tudo que tem ao vivo no Globoplay você encontra a CBN. E deixa o meu e-mail também, rodrigo.bocardi@cbn.com.br.
Vamos nessa, 5h10 agora. César Feitosa, lá em Brasília, acompanhando o julgamento sobre a suspeição de Sérgio Moro na Lava Jato. Ele atualiza tudo pra gente agora. Boa tarde para você. Boa tarde, Bocardi. Boa tarde, Carol. E tem reviravolta. O ministro Nunes Marques acabou de pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso e dar o seu voto. E com isso, a sessão continua. Os ministros Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia darão ainda os seus votos hoje, mas isso significa que o julgamento não vai terminar hoje. Pode já se ter maioria hoje para declarar a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, mas o fato é que o voto de Nunes Marques vai ser colocado somente para frente depois dele analisar mais profundamente o caso. Vale lembrar que ele foi indicado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro para integrar o STF e já foi direto para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e o caso não estava previsto para ser levado hoje à análise da segunda turma, só foi levado por causa da decisão de ontem de Edson Fachin, com uma reação do ministro Gilmar Mendes, e por isso ele declarou que não teve tempo para analisar o caso e pediu vista. Um pouco mais cedo, o ministro Gilmar Mendes do STF votou favoravelmente a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e, portanto, favoravelmente também ao habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula. O ministro deu um voto contundente, dizendo que a biografia de Moro representa um projeto de moralização política e um projeto populista de poder. Gilmar disse que o fenômeno de Curitiba deturpou os processos jurídicos, ignorando a presunção de inocência e a dignidade humana. Para Gilmar Mendes, essa é a maior crise que já se abateu na Justiça Federal, e defendeu também a importância de autorizar a instauração do juiz de garantias para conter os abusos do judiciário. Vamos ouvir. Que essa é a maior crise que já se abateu sobre a Justiça Federal do Brasil desde sua refundação. Sem dúvida nenhuma. E isso está a reclamar mudanças sérias, porque, de fato, a Justiça Federal ela tem que ser toda reformulada. E por isso, talvez, a oportunidade, inclusive, de votarmos o juiz de garantia. Talvez isso seja a salvação hoje da Justiça Federal, que está vivendo uma imensa crise a partir deste fenômeno de Curitiba. Gilmar Mendes também destacou alguns fatos que para ele comprovam a parcialidade de Sérgio Moro. O ministro destacou a condução coercitiva de Lula e a quebra do sigilo telefônico dos advogados do ex-presidente. Segundo Gilmar, os casos mostram que o direito à defesa sucumbiu e que Moro se usava de instrumentos do regime totalitário no processo contra Lula. Gilmar Mendes também disse que era preciso, rememorando uma fala dele de 2016 no Senado Federal, ele disse que é preciso que o ex-juiz calce as sandálias da humildade e também que ele não é o ó do borogodó e que, no fim das contas, todos serão analisados pelos seus tamanhos. Com o voto de Gilmar Mendes, o placar ficou em 2-1 até agora contra a suspeição de Moro. Votaram contra os ministros Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. A expectativa é que o placar seja virado. A tendência, pelas declarações recentes, é de que os ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques sigam o voto de Gilmar Mendes e declarem a suspeição do ex-juiz. Ricardo Lewandowski, lembrando, votando agora, e Nunes Marques somente depois, outro dia. Se isso ocorrer, todas as provas colhidas pela Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente Lula serão anuladas. E dessa forma, os processos contra Lula terão de ser completamente reiniciados agora na Justiça Federal do Distrito Federal. E só mais uma coisa, Bocardi, no fim do voto, Gilmar Mendes sugeriu que Moro seja condenado também ao pagamento das custas processuais na ação penal. Isso, claro, depende também do apoio da maioria dos ministros da segunda turma do STF. Bocardi. Agora, César, repassa pra gente. A possibilidade, então, hoje é de terminar num empate a depender do voto de Lewandowski. Ou tem como mudar isso, Carmen Lúcia rever o voto dela? Como é que fica essa situação, levando em consideração que Nunes Marques já pediu vista?
Bocardi, é possível se informar a maioria ainda hoje. Processualmente, a ministra Carmen Lúcia pode sim mudar de voto e ela já sinalizou, inclusive, que falará ainda nessa sessão, logo depois do ministro Ricardo Lewandowski, para dar um novo voto. No início do julgamento, ainda em 2018, ela votou contra a suspeição de Sérgio Moro, ou seja, a favor do ex-ministro, mas de lá para cá muitas coisas mudaram, claro, como a ida e a saída de Moro do Ministério da Justiça e também principalmente a Vaza Jato, que foi o vazamento das conversas do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro com procuradores lá da Lava Jato. Muitas dessas conversas foram citadas no voto de Gilmar Mendes, mas ele também deixou claro que o seu voto não leva somente em consideração as mensagens vazadas que foram frutos de um crime, mas sim os fatos que são colocados na atuação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Fala-se aqui nos bastidores do STF sobre essa possibilidade da ministra mudar de voto. Um indicativo disso foi um comentário de Carmen Lúcia durante a leitura do relatório de Gilmar Mendes. Ela concordou que foi grave o fato de advogados de Lula terem os telefones grampeados pela Força Tarefa de Curitiba com aval de Moro, chamando esse fato de gravíssimo. Além disso, ela votou a favor da continuidade do julgamento hoje. Como nós falamos mais cedo, o ministro Edson Fachin tentou adiar o julgamento e levar a discussão para o plenário do STF, mas o pedido de Fachin não foi atendido pelo presidente Luiz Fux, nem pelos 4 ministros da segunda turma do STF. Agora, a sessão voltou depois de uma pausa de 10 minutos. Quem vota é o ministro Ricardo Lewandowski e a gente fica nesse aguardo do novo voto da ministra Carmen Lúcia. Ok, vamos acompanhando. Assim que tiver alguma novidade aí, você que está bem pertinho, de olho, só avisar a gente aqui, até porque, caso venha essa decisão, todos os processos julgados por Sérgio Moro passam agora por uma outra questão. Deixam de ter validade. 5 horas e 17 minutos. Agradecer ao César Feitosa, que está acompanhando esse julgamento no STF. Vamos para onde agora, Carol? A gente continua em Brasília, Bocardi. Agora, outro assunto, as negociações para a votação da PEC emergencial na Câmara. Quem tem informações para a gente é a Isa Staciarini. Boa tarde, Isa. Oi, Carol, muito boa tarde a você, ao Bocardi, a todo mundo que escuta a gente. Olha, começou há cerca de 1 hora a sessão do plenário da Câmara que analisa a admissibilidade da PEC emergencial, que contempla aí a prorrogação do auxílio emergencial fora do teto de gastos. O relator da proposta, deputado Daniel Freitas, do PSL, apresentou parecer pela admissibilidade do texto. Agora os deputados votam os requerimentos. Já foram rejeitados os requerimentos para retirada do assunto em pauta por 346 votos a 30, placar que seria inclusive suficiente para aprovar a matéria, já que são necessários 308 votos, e também foi rejeitado o requerimento de adiamento da discussão por 10 sessões. A oposição, Carol, defende que o item do auxílio seja votado separadamente e não em conjunto com medidas fiscais, como está hoje na PEC, e, portanto, a oposição organiza uma obstrução. O relator da proposta, deputado Daniel Freitas, decidiu manter o texto aprovado na semana passada pelos senadores para evitar que o projeto volte ao Senado. Em uma reunião pela manhã com o presidente Jair Bolsonaro, Freitas e o presidente da Câmara, Arthur Lira, avisaram da decisão de manter o texto. O Ministério da Economia defende o projeto como aprovado pelo Senado, mas o presidente Jair Bolsonaro buscava excluir da proposta o trecho que impedia a progressão funcional de servidores em caso de crise fiscal, o que atinge a ala de segurança pública, que é o que Bolsonaro queria preservar. Lira disse mais cedo que o mérito do que está sendo votado está organizado e que o presidente Jair Bolsonaro reagiu de forma tranquila e serena sobre manter o texto do Senado. Vamos ouvir. Muito bem, tranquilo e sereno, que sabe que a PEC teve origem no Legislativo, ela é de autoria de um senador, foi votada no Senado, será votada na Câmara e promulgada pelo Congresso. Então, é uma decisão
democrática, de maioria qualificada do Congresso Nacional. A maioria esmagadora dos partidos da base decidiu que o melhor será, por todo o momento que o Brasil vive, perspectivas e previsões de votação na casa têm que ser claras e o auxílio é importante para todos. Agora, Isa, o que o relator, o deputado Daniel Freitas, falou sobre isso? Ele vai manter, então, no texto dele, a proposta que veio do Senado? Isso, e depois da reunião, né, com o presidente Bolsonaro, junto aí do Lira, Daniel Freitas disse que o presidente Jair Bolsonaro queria mesmo contemplar e preservar a área da segurança pública na PEC, mas que eventuais alterações podem ser feitas nas reformas administrativa e tributária. O presidente Bolsonaro naturalmente gostaria de ver principalmente a segurança pública nesse momento, mas nós entendemos que agora o plenário da Câmara dos Deputados é soberano e nós vamos levar a apreciação dos deputados. O meu relatório vai nessa direção e nesse sentido. Nós teremos sim a oportunidade na reforma administrativa de rever algumas questões, assim como também na reforma tributária, de revermos questões que, se nessa PEC não forem solucionadas, na administrativa e na tributária, nós teremos a oportunidade de rever alguns pontos. Deputados bolsonaristas tentam uma manobra de apresentar emendas ao projeto, modificando pontos de interesse, como retirar do texto a proibição de aumento de salários em momento de crise, evitando assim que a PEC tenha que voltar ao Senado. Mas o integrante da bancada da bala, deputado Capitão Augusto, enfrenta dificuldades de apresentar a emenda à PEC. Ele disse que sem o aval do governo federal é difícil conseguir as assinaturas e, portanto, a base do governo e os parlamentares da ala bolsonarista aguardam orientação do próprio governo. A intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que a admissibilidade seja votada hoje para apreciação da PEC emergencial amanhã em 2 turnos. Carol. Tá certo, obrigada pela sua informação, Isa Staciarini. Então, por enquanto, fica mantido o texto que veio do Senado. Agora, a gente ouviu a fala do relator, né? Quando chegar em plenário, pode ser que algum parlamentar apresente alguma emenda ou alguma proposição. Vamos ver o que vai sair dessa votação na Câmara. Agora, 5h23 de Brasília, vamos para São Paulo. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, se manifestou sobre a decisão de anular as condenações do ex-presidente Lula. Vitória Abel, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde aos ouvintes. Isso mesmo, em entrevista exclusiva à CBN, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nega que a figura de Lula em 2022 poderá gerar instabilidade política no país e afirma que vai despertar apoio popular. Para Gleisi, a decisão de Fachin e a volta dos direitos políticos de Lula devolvem o protagonismo que o partido vinha perdendo com a imagem deteriorada. Gleisi ainda coloca o ex-presidente como um centralizador inevitável de um arco de alianças de esquerda e também de centro-esquerda e diz que Lula só não será candidato se ele não quiser. O presidente Lula numa disputa política é uma figura que vai ter e despertar apoio popular. Não vejo instabilidade nenhuma nisso. São projetos que vão ser disputados com a sociedade brasileira. O que as pessoas querem? Que o Lula desista de ser candidato? Desista de disputar a eleição? Desista de fazer política no Brasil? Ele é a maior liderança popular que nós temos hoje. Tendo uma figura como o Lula, com o tamanho que ele tem, a importância que ele tem no país, é muito difícil você discutir uma composição, né, em que Lula não tivesse, não fosse a figura a conduzir. Lula só não será candidato se ele não quiser. Eu espero que ele queira. E a presidente do PT afirma ainda que a prioridade do partido é fazer alianças primeiramente com a centro-esquerda, comentou sobre a movimentação política de Ciro Gomes com a direita, criticou, disse que o ex-senador tem sim um projeto de país progressista e não é compatível ele fazer alianças
com a direita. No entanto, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também não descarta uma ampliação de alianças com partidos de centro. E é isso, Carol. E além disso também, Carol, a presidente do PT foi questionada sobre as acusações e condenações de corrupção que pesam sobre outros ex-ministros e membros de governos petistas. A presidente do PT afirma que o partido aprendeu a ter precaução. Gleisi Hoffmann afirma que a mudança no processo de financiamento de campanha com recursos públicos e novos mecanismos de controle da justiça eleitoral evitaria a repetição de erros do passado cometidos pela falta de limites. Essa situação toda que nos trouxe até aqui também nos ensina muito, né? De como ter mais precaução, de como fazer a gestão pública. A maioria dos processos que tem contra militantes ou contra dirigentes políticos do PT são relacionados à forma de financiamento de campanha. Diante dessa mudança, né, no financiamento de campanha, a senhora acha que evitaria, então, a repetição dos erros passados? Com certeza. Não daria oportunidade para eles serem cometidos. Né? Porque as campanhas eleitorais, elas têm que ser disciplinadas. Não pode ser campanha sem limite de gasto, ser campanha sem limite de doação, onde essa falta de limite muitas vezes leva ao erro ou ao mal feito. Então, você ter o financiamento público de campanhas foi um grande divisor de águas, um disciplinador do processo de financiamento, né? De acordo com Gleisi Hoffmann, o objetivo do PT, a partir dessa decisão de Fachin, é justamente reconstruir a imagem do partido com elementos que estão vindo à tona. E para ela, a retomada do partido como protagonista e político ocorrerá também com o tempo, com a capacidade de comunicação e debate político. O Gleisi ainda acrescentou que o ex-presidente Lula começará a viajar pelo Brasil assim que estiver vacinado e com autorização médica. Carol. Obrigada, Vitória. O Lula, que tem 75 anos, deve ser vacinado em breve. Ele, inclusive, daria uma entrevista coletiva hoje, acabou adiando por causa dessa votação no Supremo, mas deve falar amanhã, Bocardi. Vamos em frente, Carol. As informações agora com Vinícius Passarelli aqui no Ponto Final. Boa tarde para você. Oi, Bocardi, boa tarde a você e aos ouvintes. A Justiça de São Paulo determinou que professores e funcionários de escolas públicas e privadas não poderão ser convocados para aulas presenciais durante as fases laranja e vermelha do plano de quarentena do estado de São Paulo. Atualmente, a gente lembra, todos os municípios paulistas se encontram na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo. A decisão se deu no âmbito de uma ação movida por sindicatos ligados à educação, a POSP, CPP, a FUSE, a PASE, FEPESP e o DEMO. E vale para todos os profissionais que são filiados a essas entidades. A medida serve para escolas estaduais e municipais. A presidente da APOSP, que é o sindicato que representa os professores da rede estadual, professora Bebel, pede que o retorno só ocorra depois que a pandemia esteja controlada. E o sindicato pede ainda a vacinação dos profissionais. Na nossa estatística, a gente tem uma parcela muito alta, né, dos professores que vem dos 40 até para mais de 60 anos, né? A grande maioria está nessa faixa. E também, claro, colocar os profissionais da educação na primeira fase, na fase 1 da vacinação. Aí podemos votar com segurança. Quais foram os elementos aí, as bases da juíza para tomar essa decisão? O que ela alegou? Então, Bocardi, na decisão, no documento proferido, a juíza Simone Gomes Rodrigues, que é da 9ª Vara da Fazenda Pública, disse que o decreto do governador João Dória, que colocou a educação dentro do rol de atividades essenciais e, portanto, que permite a abertura durante a fase vermelha, não tem motivação válida e científica. A magistrada cita a fase aguda da pandemia e a falta de evidências sobre o impacto da transmissão do vírus nas escolas, mesmo com a capacidade reduzida e com o retorno opcional. Ela ainda destaca o risco de transmissão durante o deslocamento da comunidade escolar até as unidades.
A juíza também justificou dizendo que no ano passado havia o entendimento do próprio governo estadual de que as escolas só poderiam retomar as atividades presenciais em municípios que estavam há 28 dias consecutivos na fase amarela. Essa é a mesma ação que no final de janeiro gerou uma decisão liminar impedindo a reabertura das escolas. A Secretaria Estadual de Educação conseguiu reverter a decisão à época. Sobre essa nova decisão, a pasta disse que ainda não foi notificada, mas que as atividades presenciais nas escolas estão mantidas, seguindo os protocolos. A Procuradoria-Geral do Estado informou que, tão logo ocorra a intimação, vai analisar o conteúdo para adotar as medidas cabíveis. O boletim epidemiológico da Secretaria informou que as escolas públicas e particulares registraram um total de 4.084 casos confirmados de Covid-19 e 21 mortes, entre alunos, professores e funcionários. Esses dados são referentes ao período entre os dias 3 de janeiro e 6 de março deste ano. Bocardi. Valeu, Vinícius Passarelli, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. Vem agora o repórter CBN, 5 horas e 31 minutos. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de março de 2021. O plenário da Câmara discute a admissibilidade da PEC emergencial. O texto contempla a prorrogação do auxílio emergencial fora do teto de gastos. Os deputados votam agora os requerimentos. A oposição defende que o item referente ao auxílio financeiro seja votado separadamente e organiza uma obstrução. O Hospital das Forças Armadas do Distrito Federal tem 90% dos leitos de UTI ocupados em meio ao pior momento da pandemia de coronavírus. Um container frigorífico foi instalado no local para armazenar corpos. A unidade de saúde é referência no tratamento contra o coronavírus na capital federal. O Hospital das Forças Armadas também é usado por integrantes do alto escalão do governo federal. O estado do Rio de Janeiro recebe hoje 261 mil doses da Coronavac. O avião com os imunizantes deverá pousar hoje à noite no aeroporto do Galeão. O novo lote vai permitir a continuidade do cronograma de vacinação nos municípios. Entre eles está a capital fluminense, que aguarda a chegada de nova remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde. O governo do presidente americano Joe Biden decretou as primeiras sanções contra o Irã por violações aos direitos humanos. A medida afeta 2 integrantes da Guarda Revolucionária iraniana que estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. A Casa Branca também prometeu retornar ao acordo nuclear de 2015 se o Irã cumprir os compromissos para limitar o programa nuclear. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 5h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Com a Frigelar e Springer Midea, o conforto está on. Curta muito mais a sua casa com os descontos de até 35% nos aparelhos ar-condicionado Springer Midea. Passe nas nossas lojas ou acesse agora o site frigelar.com.br e confira as ofertas especiais pensadas para você entrar no clima e aproveitar ainda mais o conforto da sua casa. Os descontos são somente nesta semana. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. Ponto final CBN. Oferecimento Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. Acesse www.frigelar.com.br. Construir prédios inovadores e com atenção aos detalhes está no DNA da construtora Patriani. A Patriani tem empreendimentos perfeitos para você morar, investir ou relaxar, com infraestrutura completa de lazer para toda a família e diferenciais que valorizam ainda mais o imóvel. Vaga para carro elétrico, espaço coworking, janelas grandes e automatizadas nas suítes, condomínio barato, tudo isso como itens de série. Seja para morar ou investir, um Patriani é perfeito para você. De uma hora para outra, a sua rotina mudou.
e você teve que reinventar a jornada da educação na sua vida. A gente sabe que você fez o melhor até agora, mas juntos podemos muito mais. Acesse futura.org.br. O futuro está onde você estiver. Fiesp, SESI e Senai estão no Futura. A Libertadores da América vai começar para os times brasileiros. O Peixe entra em campo nesta terça-feira. Santos Deportivo Lara. Às 7h15 da noite, com Vinícius Moura, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. É a luta por uma vaga na fase de grupos da principal competição do continente. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento. Para morar ou investir na construtora Patriani, o seu imóvel é moeda forte. Totaline, soluções completas em climatização. E Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Um aspirante à estrela do rock que se tornou o dono da maior marca de óculos e acessórios da América Latina. O óculos surgiu na minha vida de uma maneira simples e objetiva. Eu precisava de alguma coisa para bancar meu sonho, que era a música. Só que ele começou a bancar o sonho e ele começou a virar o sonho. No novo episódio do CBN Professional, eu, Juliana Prado e o Tomás Gomes conversamos com Caíto Maia, fundador e CEO da Chili Beans. Você não pode ter um produto que você vai ser igual a todo mundo. Você não vai ter uma história para contar. Quer ouvir mais? O CBN Professional, que é uma parceria da CBN com a HSM, já está disponível em todas as plataformas de áudio, no site e no aplicativo da CBN. CBN Professional. Um conteúdo exclusivo para podcast. Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Carlos Alberto Sardenberg, boa tarde, tudo bem? Como está, Carol? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, ouvintes do Ponto Final. Sardenberg, vamos falar desse julgamento que está acontecendo nesse momento aí na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. É tanta coisa para a gente falar desde ontem, né? Desde a decisão do Fachin de ontem, hoje Gilmar Mendes resolve colocar em votação a suspeição do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Temos um pedido de vista, a possibilidade de mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, muita coisa, né? E tem mais uma coisa, viu, o Carol, que eu acho que é talvez a mais importante de todas. De boa fonte, aqui, ó, eu tenho, de boa fonte, eu já tinha a informação de que no caso de haver uma diferente decisão, diferentes decisões entre a segunda turma e o relator, que é o Fachin, quer dizer, em outras palavras, a